tarde agora, boa tarde oficial, após o início da gravação, né? Então, gente, hoje nós estamos aqui, as equipes que eu tive reunião a semana passada, que eu estive nas escolas a semana passada, a maioria. E o objetivo dessa Meet aqui é para que a gente faça a retomada da tutoria na escola, né? Então, eu tenho uma frase que eu quero iniciar a reunião aqui com uma frase para que a gente possa refletir em cima dela, que ela fez sentido para mim e acredito que vai fazer para vocês também. A escola avança quando a rotina deixa de ser apenas cumprimento de tarefas e passa a produzir intencionalidade pedagógica. Então, quando nós não temos intencionalidade nas práticas. Oi. Até ele está aqui comigo, só não está aparecendo na câmera, tá bom? Ah, então tá bom. Eu consegui lá organizar, deixou só a Bernadette numa sala e daí ela voltou. Então ela tá aqui. Que bom, que bom. É bom, sim. Quanto mais, gente, quanto mais. Isso, menos carga para mim sozinha. Porque daí, se está faltando gente, depois tem que ter repasse. Né? Então, assim, essa frase aqui vem para a gente refletir sobre a nossa prática, sobre a nossa intencionalidade em todas as práticas pedagógicas que a gente realiza na escola, né? Porque a gente não pode fazer por fazer, a gente precisa ter intencionalidade em tudo que a gente faz, né? E é o que eu conversei com vocês a semana passada, sobre agenda, sobre observação de sala de aula, tudo nós precisamos ter intencionalidade, né? E falando nisso, nós vamos iniciar a nossa reunião falando sobre acompanhamento pedagógico, né? O acompanhamento pedagógico está sendo o foco das nossas reuniões, né? É o trabalho ali do pedagogo, a organização, falo do pedagogo, mas é da equipe gestora, né? O que nós temos acompanhado? O BI Presença, nós acompanhamos o BI Aprendizagem, o LRCO, as observações de sala de aula, a hora atividade, né? E o que nós precisamos disso que eu coloquei aqui, ó, BI Presença, BI Aprendizagem e LRCO. O que nós estamos identificando dentro desses recursos que a gente tem aqui? Nós estamos identificando componentes, professores e estudantes, ponto de atenção. Quais são os nossos componentes, ponto de atenção, quais são os nossos professores e quais são os estudantes. Tudo isso a gente consegue verificar dentro dessas ferramentas, né? Fazendo o acompanhamento pedagógico, né? Então, partindo daí, nós vimos quais são os pontos de atenção. A partir daí, o que nós vamos fazer? Orientação durante o acompanhamento à atividade para a recomposição da aprendizagem. Então, o que eu ressaltei nas reuniões da semana passada, né? Então, nós estamos fazendo o momento de acompanhamento pedagógico durante a nossa reunião, né? Então, nós entramos lá no BI Aprendizagem, identificamos turmas ponto de atenção, identificamos componentes curriculares que são ponto de atenção, com os professores e identificamos os alunos ponto de atenção, né? Então, quando a gente fez esse levantamento ali, que eu entrei, peguei o LRCO, entrei no LRCO de algumas pedagogas e a gente foi andando por ali para a gente fazer uma verificação por amostragem, né? E o que ficou combinado? O que nós combinamos aí na escola, né? Que a partir disso que a gente observou, nós fizemos esse levantamento, né? Eu fiz de algumas turmas aí por amostragem com vocês, né? Então, a partir daí, nós vimos alguns problemas, né? Então, o que a gente precisa fazer agora? O acompanhamento à atividade daqueles professores, né? Eu deixei alguns combinados nas escolas, para que conversem com os professores. O que a gente verificou ali? Tinha componente curricular, às vezes, com 70% da turma abaixo do básico, né? Então, ali é um ponto de atenção. Então,
que a gente vai fazer? Nova orientação para o professor. Então, ficou um combinado aí, né? Nova orientação para o professor e conversar com o professor que seja feita uma recomposição da aprendizagem e proporcionar uma nova avaliação para esses alunos. Né, gente? Porque assim, o aluno ele não pode ser prejudicado, às vezes, por uma falha do professor. Né? E a gente viu algumas situações ali que não era só os alunos, que era visível a falha do professor. E eu não estou falando de nenhuma escola específica, né? Várias escolas aqui que a gente fez essa análise, a gente, a gente encontrou esse tipo de professor, né? Então, o que, que eu preciso? O que, que a gente tem trabalhado? Para desenvolver o olhar das pedagogas em relação a isso, a não deixar passar, né? Nós temos problemas que nós vamos ter que resolver agora que eu digo que já estamos no segundo trimestre, problemas que era para ser resolvido lá na V1 e na R1. Ele passou a V2, passou a V3 e agora que a gente vai ter que voltar lá para verificar essa questão, né? Então, gente, façam um pente fino, porque eu fiz de uma turma ali com vocês, mas façam um pente fino. Quais são as turmas ponto de atenção? Quais são os componentes curriculares ponto de atenção com os professores? Quais são os alunos ponto de atenção? E o que precisa ser feito? Já foi feito esse levantamento, eu acredito assim que os alunos ponto de atenção, no conselho de classe foi feito esse levantamento. E eu sei também que vocês já estão com ações a serem desenvolvidas como pós-conselho. E nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco, né? Mas foi isso que a gente falou a semana passada, sobre isso. Então, aqui, sobre a observação de sala de aula, né? O que estamos observando quando entramos em sala de aula, né? Quando eu entro para observar uma aula lá no 8º B, por exemplo, no 9º A, eu sei quem são os alunos ponto de atenção? Eu consigo entender durante a aula se o professor está dando atenção para aquele aluno que é da sala de recurso, para aquele aluno que tem necessidades especiais? Eu sei quem são eles, né? Então, assim, nós conseguimos identificar, quando eu vou observar uma aula, eu consigo identificar se a aprendizagem está acontecendo, né? Então, assim, eu acredito que uma criança de 6º ano, ela consegue dar um feedback de uma aula. Ah, mas como que ela consegue? Se ela escuta a aula do professor, ela está participando da aula ali. Se ela está aprendendo, se ela conseguiu aprender, é porque a aula foi boa. Agora, se ela não conseguiu entender nada, então, não deixa de ser um feedback, né? E eu faço assim também, quando eu vou observar uma aula, por exemplo, uma aula de matemática, gente, 3º ano do ensino médio, quando eu vou observar uma aula, eu não lembro de nada daquilo, né? Então, para eu dar o feedback, eu entendo de matemática? Não, eu não entendo. Mas se eu entendi o que o professor quis dizer ali, se eu entendi a explicação dele, se houve ali uma intencionalidade, eu consigo captar. E a partir daí, eu vou ajudar o diretor a construir o feedback, né? Se essa aula fez a diferença para mim, se eu conseguir entender. Então, a gente não precisa ser formado na área para a gente dar um bom feedback, né? Então, quando eu estou observando lá a aula, eu estou conseguindo identificar se o meu aluno está aprendendo? Se o Guilherme, que é um aluno que o ano passado ele passou através do Se Liga, porque ele tinha muitas notas abaixo do básico. Hoje o Guilherme está no 9º ano, eu estou observando a aula, eu sei quem é o Guilherme, eu já sei como que estão as notas dele. Então, gente, a gente precisa ter intencionalidade quando vai para a sala de aula. Eu preciso saber o que eu estou indo fazer lá. Eu não estou indo lá para cumprir protocolo e para eu poder registrar que eu observei uma aula, né? Isso é intencionalidade. É eu saber o que eu estou indo fazer lá, né? O feedback ao professor gera crescimento, tem apontamentos, colabora com o fortalecimento dos vínculos. Então, assim, gente, o meu feedback está fazendo a diferença para o professor? Eu sei que o feedback é muito difícil para todos nós,
né? Nós temos essa dificuldade de falar para um colega do trabalho, apontar algumas fragilidades dele, né? Então, e isso é uma coisa que a gente vem trabalhando já há algum tempo, né? E eu preciso ser muito realista. É claro que com jeitinho, quando eu vou dar um feedback, né? Porque se eu vou lá e eu não falo para o professor do que eu vi, eu não aponto para ele nenhuma observação, não vai ter crescimento após a minha observação, né? Não adianta eu saber o que, que o professor está fazendo, eu ver algumas dificuldades nele e não ter coragem de falar, né? A gente precisa, então, assim, uma reflexão, só para ver como que estão os feedbacks de vocês, como que estão como que está sendo desenvolvido. Quais evidências mostram que o estudante está envolvido na aprendizagem e que este de fato aprendeu? Há evidências de que o aluno está aprendendo, né? Então é só para a gente refletir no momento que eu estiver lá na sala de aula. Gente, agora aqui é em relação ao conselho de classe, né? Todas as escolas já fizeram o conselho de classe. E eu gostaria de ouvir de vocês como foi o conselho de classe. Se foi efetivo, se houve ali aquele conselho de classe participativo dos alunos, se fez a diferença. Então, eu quero ouvir, eu vou apontar, assim, eu preciso que, quem quiser falar já levanta a mão, senão eu vou apontar, que eu preciso que vários falem, vários compartilhem como que aconteceu a classe e as boas práticas que vocês desenvolveram lá. Quem quer falar? Porque eu vou pedir para algumas pessoas falarem. Então, quem quer falar primeiro? Porque vocês vão falar. Lembra que a gente comentou que a Meet coletivo, o momento é esse, gente, não é só para eu falar. Eu já estive na escola semana passada, ou fiz Meet aqui, e eu falei bastante. Então agora é hora de vocês falarem aqui. Quem vai começar falando sobre o conselho de classe? Nossa, não. Vamos enumerar aqui, que é muita gente. Então, eu vou pedir para a Gabi começar falando, depois os outros vão na sequência, para não dar briga. Gabi, você foi a privilegiada, que você vai ser a primeira de todos esses que querem falar. A Gabi é a Elma, né? Uma ajuda a outra. Você está sem microfone? Não. Hã? Eu não estou te ouvindo, mas está desligado o microfone, está desativado. Tá bom. Viu? Enquanto ela arruma, eu vou pedir aqui para a Taylor. A Taylor. Sabia que você não ia perdoar hoje. Claro. Então, assim, a gente fez o pré-conselho, né, com os professores, fizemos o pré-conselho com os estudantes, tivemos o conselho de classe a semana passada, e assim, aí a gente já está iniciando o pós-conselho, né? Então, assim, eu achei que foi, aqui no colégio, no Alter Mongruel, foi bem efetivo, ele bem participativo, porque assim, os nossos estudantes, eles conseguiram perceber como que eles estavam na sala, em algumas disciplinas, né, alguns componentes curriculares, na questão de comportamento deles, na questão de frequência deles. Então, assim, tudo que eles falaram em sala bateu com o pré-conselho que os professores tinham falado deles. E aí eu já fui me adiantando, já fazendo uma conversa com eles antecipada de alguns pontos de atenção, assim, alunos individuais, a gente conversa individualmente, ou se caso precisar chamar os pais também. Porém, quando é o grande grupo, assim, eu tratei com a turma. Por exemplo, eu tenho uma turma aqui que ela é um pouco arteira, né, de comportamento. E aí, essa turma minha, quando eu fiz o pré-conselho, eles levantaram vários pontos. Só que daquele dia que eles levantaram os pontos, eles mesmos botaram a mão na consciência e já começaram a melhorar.
em 2 semanas, até o dia do conselho de classe, que já tinha terminado o primeiro trimestre, os professores foram para o conselho já com essa outra visão deles, que eles já estavam melhorando em termos de comportamento. E hoje eu entrei na sala, agora na primeira aula, que estava em falta de professor, e comentei com eles, fiz alguns apontamentos de volta em relação ao pós-conselho e comentei com eles que os professores elogiaram que é para eles continuar com essa postura de melhora, para caso alguém não conseguiu realmente alcançar ali a média, que agora busque, que a gente vai estar atento com eles nessa questão, porque a frequência é um calo deles que a gente todo dia está com eles e com os pais. Agora, as notas a gente vai acompanhando conforme vai andando ali a aplicabilidade dos componentes na realização delas. Mas a gente está atento a eles já, e eles já ficaram espertinhos em relação agora. Ah, joia. E assim, Taylor, eu pedi para vocês verificarem aí casos cujo tem algum componente, cujo tenha muito aluno mesmo após a recuperação, muitos alunos com nota abaixo do básico. Então, levar o professor a refletir, verificar a metodologia utilizada, por que que tem tanto aluno com nota baixa? Tem os registros, né? Foi justificado, né? O que está acontecendo? E eu penso assim que este conselho de classe participativo que vocês fizeram com os alunos levam a eles a refletirem também, né, Taylor, sobre o comportamento deles, assim, não, a gente foi baixo, mas a turma não cooperou, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Eu acho que isso faz a diferença também, nós darmos ouvido para os alunos, né? Isso, e assim, com os professores, após a nossa reunião também contigo, a gente fez a conversa com eles, mostrou, levou os professores para frente do computador em relação à questão dos registros. Eu e a outra pedagoga da tarde fizemos esse trabalho para que eles tivessem aí um tempinho de fazer os reajustes que ainda estavam, conforme você colocou ali no começo da reunião de hoje também. Então, assim, eles estão fazendo também a parte deles, se documentando, aqueles que não estavam bem registrados, né? Isso também é uma ação pós-conselho, né, que vocês estão fazendo. Obrigada, Taylor. Professor Paulo. A Gabi não escapou, não. Daqui a pouco é você. Você deu uma risadinha, não esqueci. Pode falar. Tá arrumando o áudio. Então, assim, eu acredito que algumas colocações pelas pedagogas foram feitas depois com os professores. Eu até tive um retorno de um professor que eu tive uma problemática em relação a essa questão de notas baixas, e as pedagogas tiveram já essa conversa com eles. Agora, em relação aos alunos, a gente não fez essa chamada com eles para fazer o pré-conselho com ele, ou o conselho com ele. Porque os nossos pré-conselhos, eles foram bem interessantes, né, pedagogas? E a gente conseguiu ter uma visão em relação a esses apontamentos de alunos que estão com muito abaixo do básico, outros que precisam. E, assim, a gente viu que alguns componentes estão assim, sendo um gargalo maior, a maior dificuldade dos estudantes. Acho que tem muito a ver com o uso de plataforma que o aluno não faz, né, não colabora nessa parte, mas agora com esse novo tipo de avaliação, alguns professores também estão refletindo o modo da utilização das plataformas. Então, assim, alguns professores vêm conversar com a gente diretamente, outras pedagogas estão conversando junto com os professores, até para definir uma data, para reorganizar aquilo que precisa reavaliar, porque realmente algumas são notas muito baixas, que depois
o estudante não vai ter como reagir depois. Por mais que reaja, não vai conseguir, né? E vai ficar lá pro Se Liga. E aí a gente não quer ter uma demanda de tanto aluno para o Se Liga. Então, assim, a gente está, o pessoal está se organizando, as pedagogas estão fazendo essa conversa, e assim, se a Vanicéia, a Márcia quiser acrescentar mais alguma coisa, é o momento de falar, né, professora? É isso aí. A Meet é para a gente falar, para a gente socializar. Não, então tá. Olha lá, a Vanicéia vai falar. Não? Não vai falar? Ah, então tá. Então a Gabriela, ela tá ansiosa, eu vou passar para ela. Eu tive um problema no meu microfone, daí eu tava falando e não saía nada. Daí Não, a gente foi tentar arrumar, caímos. Mas, assim, agora vai dar certo. falar dos dois momentos, né? Conselho e conselho participativo. A gente nunca tinha feito conselho participativo aqui na nossa escola, então esse é um ponto interessante para se levantar. Durante o conselho de classe com os professores, o conselho tradicional, eu terminei minha licença agora, né? Então eu não acompanhei o trimestre, eu voltei na semana de fechamento. E daí eu cheguei e me dei de cara com o conselho. Notas, professores novos, disciplinas diferentes na grade curricular, né? Então, assim, foi bom, mas eu gostaria de estar mais por dentro para entender o porquê daqueles alunos com notas abaixo da média. Mas, né, eu estava no momento de licença, então aí é um ponto. Foi bom o conselho, porque eu vi que as pedagogas direcionaram, estava tudo ok dentro das possibilidades que aconteceram no trimestre, mas eu fiquei um pouco insatisfeita, porque eu olhava aquelas notas abaixo da média e eu não entendia, porque eu estava chegando, né? Então eu fiquei um pouco brava, né? Assim, não com os professores, mas com a situação de não saber o que estava acontecendo. Mas aos poucos eu fui retomando, né, o conhecimento dos porquês e dos acontecimentos durante o trimestre. Aluno que fez, aluno que não fez. E caminhou, eu consegui orientar algumas situações com professores que eram precisos, com as pedagogas, para que a gente também fez aquela orientação com a pedagoga da manhã, né, na última tutoria. Foi bem válido. Do conselho, você quer falar? Do conselho geral? E a gente teve também o conselho participativo. Vou deixar um pouco para a Elma falar. Isso, Elma, fala para nós. Então, a Gabriela disse que não tinha, a gente não tinha feito aqui na escola ainda o conselho participativo, e nós começamos justamente pelos menores. E a nossa dúvida é, será que o sexto ano saberia, né, usar esse momento de forma adequada? E assim, nós tivemos uma surpresa muito, muito agradável com as crianças, né? Porque eles se mostraram bem conscientes do papel deles, né? E assim, coincidiu. O problema é que a gente acabou fazendo ele pós o conselho, né? Porque não deu tempo da gente fazer, mas também foi bom porque a gente conseguiu entender algumas situações que surgiram no conselho, e nós conseguimos fazer a relação, né, entre a fala dos alunos e a fala dos professores também. Mas, assim, foi muito legal, tá? Foi, assim, principalmente por serem crianças pequenas, tudo, né? Eu achei que a consciência deles, tanto do papel deles, onde que eles falharam, né? Onde que eles poderiam ter feito diferente, e a consciência também do papel do professor. Eles têm bem claro, assim, sabe? Bonitinho. Do trabalho, onde que de repente o professor falha, né? Onde que o professor é legal, assim, né? No explicar o conteúdo. Então, foi uma surpresa bem agradável para nós. E a gente fez também sobre a escola, né? Para entender deles as coisas da escola, o que eles veem, né, no ambiente escolar. Então, assim, foi bem interessante essa atividade com eles. E o que eles trazem, nesses momentos de conversa que vocês têm com eles,
isso que eles falam contribui para o nosso trabalho, né? Contribui para o planejamento. Quando você vai orientar um professor, quando você vai acompanhar a atividade de um professor, se você tem essa fala dos alunos, isso aí vai contribuir, porque você já sabe o que o aluno espera do professor, né? Então, assim, esse primeiro momento, a instrução do conselho, a orientação do conselho de classe, ela veio bem em cima da hora, tanto para nós quanto para vocês. Então, a gente não pôde trabalhar muito essa questão do conselho participativo com os alunos. Mas, então, algumas escolas já começaram fazendo por amostragem, né? Vocês começaram pelos pequenos, então eu sei que os outros me falaram que estavam fazendo por amostragem, só que, gente, nós precisamos nos organizar, porque no segundo trimestre são para todos, tá? Então, claro, o Wolf, a gente vai ver uma organização para o Colégio Wolf Clabin, porque a gente sabe que são muitas turmas, né? Então, é uma realidade totalmente diferente. Mas a gente precisa já ir colocando isso dentro das ações fixas do nosso conselho de classe, tá? Então, desculpa, nós não fizemos o formulário, sabe? Nós não fizemos, porque nós queríamos, assim, achamos que a gente conseguiria ouvir deles. Exatamente, ouvir. E nós aproveitamos que, né, tivemos o afastamento do professor aí por motivo de luto, e teria essa disponibilidade das aulas, né? Mas a nossa ideia já era pegar mesmo uma aula de algum professor para poder fazer esse momento, para ficar mais próximo deles também, né? E acho que foi bem interessante. Talvez no formulário a gente não conseguisse atingir, né? A gente não teria, né, essa troca com eles, né? Ouvir realmente eles, né? Acho que isso foi bem interessante. O engajamento ali, a pessoa que vai aplicar esse conselho ali com eles é muito importante. Por isso que é importante que seja pedagogo ou o diretor. Nós fizemos as duas juntas. Isso é muito bom, porque assim, deixar eles à vontade, mas também ter o filtro, né? A gente precisa ter o filtro do que eles falam. E você dizendo, né, que os sextos anos tiveram maturidade para responder as questões ali que vocês... a questão do formulário, ele é mais distante mesmo, né? O ideal é que esse formulário, você esteja lá com eles no laboratório, você vá conduzindo ali para eles irem respondendo. Se deixar meio solto o link para eles fazerem de qualquer jeito, os resultados não são tão bons quanto se você estiver ali acompanhando. Para as escolas maiores, as escolas menores, dá para fazer que nem vocês fizeram, né? Ainda mais agora, segundo trimestre, vocês já sabem que vai ter isso aí. Então, vocês já vão se organizando. Na metade do trimestre em diante, vocês já vão se organizando para fazer esse conselho com os alunos, né? A gente pode até já deixar pronto, assim, para que, né? Sempre vai faltar algum professor. Isso, né? É nesse momento que vocês vão entrar lá. Vai entrar na sala e faz, né? Isso aí, isso aí. Deixa eu ver, do Dimário, tem alguém para compartilhar com a gente aí sobre o conselho de classe? Renilze está me ouvindo? A Ângela? Renilze? Depois a gente conversa com elas não estão ouvindo, acho. A Renilze está com problema no som? Deixa eu ver se chegou alguma mensagem para mim. Não. Não tem som. Nem no da Ângela não tem som? Então tá. Então, pessoal, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui sobre o pós-conselho. Aqui tinha uma figurinha, mas ela não carregou. Quais ações estão sendo desenvolvidas no pós-conselho? Né? Então, a gente conversou aqui sobre o conselho, todos aqui já fizeram o conselho de classe. O que vocês estão fazendo de pós-conselho? Eu vou pedir para a Eriane comentar com a gente aqui. A Eriane é lá do Gabriel, do noturno. Durante o dia ela está no Maria Diva e à tarde ela está no Municipal, né, Eriane? Isso, boa tarde. Boa tarde.
Olha, Majoli, a gente fez alguns combinados, né, que os conselhos do Gabriel Rosa foram separados. Amanhã teve o conselho da manhã, à tarde o conselho da tarde e à noite o conselho da noite. A gente não pôde participar do nosso conselho do noturno. Faltaram alguns professores também. E a gente fez alguns combinados referente à especificidade da noite, né? Os problemas da noite ali, que a gente tem bastante problema com frequência. Então, continuar com a busca ativa, chamar os pais para entrega de boletim, conversar com os professores, com os responsáveis. Os professores, a gente tem que dar uma acalmada no coração também, que muitas vezes o aluno falta, o aluno se nega a fazer atividade. Então, é aquele trabalho contínuo mesmo, né? Então, a gente tem vários problemas nessa questão de frequência, de alunos que só querem ir, não levam material, nem nada. Então, eu tenho 2, 3 disciplinas que as notas estão bem abaixo da média, abaixo do básico, vamos dizer, e a professora não pôde comparecer no conselho também, porque estava de atestado médico. Então, eu tenho ainda que conversar com ela. No pré-conselho, ela não foi muito, não aceitou muito o fato de que ali a gente tem que rever aluno por aluno, de acordo com a sua necessidade, né? Então, ainda tem que ter essa conversa com ela, que ela não pôde participar do conselho. Mas é isso aí, trabalho contínuo e resgatando aluno o tempo todo. E é minha primeira vez sem diretora, né, no presencial. Porque eu não tenho visto direção, então eu estou, sozinha ali, é mais mesmo por mensagem com a diretora. Então, eu também estou reaprendendo a trabalhar, né? Entendi. Nas funções que eu tenho lá de trabalho. E é isso aí, Eliane. Então, assim, o noturno é uma outra realidade, né? Mas eu sei que todos que estão aqui, embora hoje não trabalhem no noturno, têm essa experiência e já sabem como que funciona o noturno. E é isso mesmo, a gente precisa estar conversando com os professores, e, gente, que eu tenho dito para as pedagogas, não basta só conversar. Registros no LRCO. Tudo aquilo que vocês verem lá nos registros, tá com excesso de notas, além de chamar o professor para conversar, vocês precisam registrar o que vocês estão vendo. Toda análise que vocês fizeram no LRCO, ela precisa ficar registrada, tá? Então, o que eu tenho percebido? Vocês estão conversando com os pedagogos, com os professores, mas não estão deixando o registro, tá? Gente, pedagogas, o registro é o respaldo do trabalho de vocês, tá? Então, quando eu chego na escola, eu pego uma turma lá, que estão com os alunos, com um monte de aluno com nota baixa. Não, já conversei com o professor, ele vai fazer uma recuperação. Gente, não é conversar, é deixar o registro ali, você registrou no documento oficial, que é o LRCO, na sequência você faz a conversa com o professor, tá? Mas precisa ter o registro do LRCO, tá? O registro do LRCO, o aviso ali, o recado que você deixa, ele precisa estar de acordo com aquilo que você está vendo ali. Mas aí eu converso com o professor, ele vai lá e arruma. Não, deixa registrado. Pode conversar também, ele vai arrumar, registra e dá uma data, até tal data tem que estar arrumado, tá bom? Então, as ações do pós-conselho é o que está acontecendo agora, né? É o que vocês já estão conversando, já estão chamando pais, já estão chamando os alunos para conversar, já estão fazendo um pente fino de novo. Gente, esse pente fino era para não existir. Era para agora nós estarmos pensando só no segundo trimestre, né? Mas nós estamos tendo que resolver coisas do primeiro trimestre, porque lá no primeiro trimestre, principalmente na V1, algumas coisas não ficaram bem alinhadas. E muito professor, muita pedagoga deixou passar lá coisas dos professores que a gente deveria ter visto lá atrás. E é isso que eu venho falando, né? Gente, a gente já dividiu o trimestre em 3 para que a gente possa acompanhar etapa por etapa, né? Agora, o que era o momento agora? As ações do pós-conselho, algumas ações, claro, é sempre depois que encerra o trimestre, mas essa questão de recuperação de nota, de estar fazendo
recomposição da aprendizagem de AV1 e de AV2 já tinha que ter sido resolvido, né? Teria que ser resolvido lá quando as pedagogas verificaram AV1 e AV2. Agora teria que ser no máximo só AV3, os problemas da AV3. Mas enfim, isso aí tudo é para amadurecimento. Se ficar agora segundo trimestre, os professores têm até dia 19 para lançar AV1 e R1. Se vocês não olharem com aquele olhar que eu disse para vocês, bem minucioso, nós vamos entrar ao terceiro trimestre resolvendo coisas do segundo trimestre. Então, gente, não tem outra. É nesse período que a gente precisa resolver. Fala, Eriane. Viu, mas Julie, assim como tem os alunos que não se dedicam porque vão fazer o Se Liga, eu tenho professores que falam, não, vamos resolver no final do ano com o Se Liga, vamos dar um susto, vamos deixar esses alunos com nota abaixo da média para dar um susto para eles se dedicarem mais no segundo trimestre. Tem o Se Liga, não sei o quê. Então, assim como a gente tem alunos que não, Se Liga eu recupero, a gente tem professor também que quer recuperar. Então, assim, Eliane, esse professor que está deixando para recuperar lá no Se Liga, ele ainda não entendeu a proposta do Se Liga. O Se Liga, ele não é um quarto trimestre para o aluno passar de ano, né? O Se Liga, ele é uma recomposição da aprendizagem, e não é nem questão de nota, a nota é uma consequência, né? Então, assim, e os alunos já pegaram essa fraqueza, eles já viram que no Se Liga ele tem condições de recuperar, só que o que é a ideia? É não deixar para o Se Liga, porque a proposta do Se Liga não é recuperação de nota, né? Então, o professor tem que ter esse entendimento, que o Se Liga não é para passar aluno, para o aluno fazer a avaliação de novo e passar. E vai ter, Eliane, mas o que eu estou pedindo para vocês? Registrem, comentem, e se vocês registraram, conversaram com o professor não está fazendo o que é para ser feito, o diretor vai intervir, o diretor vai estar junto, vamos registrar em ata, né? Então, o professor tem que entender que a avaliação, ela não é um acerto de conta com os alunos, eles não podem usar a nota para se vingar do aluno, né? Então, ele tem que entender que a nota, e fazer o aluno entender que a nota é uma consequência, mas a gente entende que aí na escola, nós temos uma realidade que é dura, que os alunos não querem nada com nada, e tem aluno que o professor vai propor recuperação, ele não vai conseguir, né? Alguns por dificuldade, que daí vai propondo, e os outros é porque eles não querem mesmo, tem de tudo. Só que o que a gente precisa? Quando vai fazer a avaliação, que você vê essas questões, quando a gente vai fazer uma verificação do LRCO, tudo isso precisa estar registrado lá, no LRCO. Né? O professor, assim como a gente pede para registrar do aluno, precisa registrar do professor também, né? Porque a partir do momento que eu chego lá para a Taylor e eu faço, né, aquele levantamento lá por amostragem, aquele monte de aluno, eu conversei com o professor, o que subentende-se para a CED, para qualquer pessoa que precise analisar o documento oficial da escola. A pedagoga não fez o acompanhamento. Né? Eu conheço vocês, estou trabalhando mais próximo de vocês, eu posso afirmar que eu sei que vocês conversam, mas para uma documentação oficial, para um Ministério Público, para um órgão da CED, alguma coisa, não existe acompanhamento pedagógico. Nesses casos, né, é ausência de acompanhamento pedagógico. Então, registrem. Tem professor que está reclamando, que estão deixando recado no LRCO, tem professor que vai reclamar, mas se ele não gostar, ele que procure fazer certinho, que daí não vai ter o registro, né? Então, procura fazer certinho. Então, quanto mais um olhar mais minucioso vocês tiverem, gente, eu já percebi que melhorou muito já. A gente precisa crescer? Precisa. Precisa ter mais um olhar mais aguçado? Precisa, mas eu tenho visto os registros das pedagogas já estão mais cobrando, assim, sabe? Mostrando ali, apesar de terem alguns casos que passa, mas eu tô vendo que vocês já estão mais
antenadas em relação a isso, em relação ao registro ali do conteúdo, quando o professor avalia, ele não está anotando a avaliação e nem o conteúdo avaliado. Eu tenho visto que esses pedagogas estão deixando recado, e tem professor que já está fazendo tudo certinho. Então, assim, estamos avançando. O que eu preciso de vocês é que vocês registrem o trabalho de vocês, se documentem para provar que vocês estão fazendo o trabalho de vocês, tá bom? Tá. Agora vamos falar sobre frequência, né, que a gente não tinha falado ainda. Eu percebi que nesta semana eu estou me referindo à semana 17, que foi a semana passada. A frequência subiu um pouquinho em relação à semana da Prova Paraná. Então, é sinal que a semana da Prova Paraná não tivemos uma boa frequência, né? Então, na semana 16, eu peguei as quatro escolas que estão aqui. Eu peguei só vocês. Deu 82,52 na semana da Prova Paraná. E na semana passada, que foi a semana 17, fechou com 82,94, né? Então, assim, agora nós estamos passando por um momento que a frequência tende a baixar. Por quê? Começa o frio, né? Chuvas. Então, mas o que eu preciso ter certeza nessa busca ativa aí que vocês fazem? É por causa do frio? É por causa da chuva mesmo? Esse aluno que choveu, ele não veio, mas ele não tem condições de vir com chuva, ele é de transporte, o transporte é longe da casa dele. Tudo bem, não é em cima desse que eu vou bater, que eu vou ficar gastando minha energia. Eu vou gastar minha energia aquele que tem condições de vir e não estar vindo, né? Então, o trabalho em relação à frequência é o que vocês já vêm fazendo, né? Continuam, registrem as buscas ativas e é isso aí. Gente, a professora Noemi, a professora Sueli, a professora Noemi fizeram uma reunião na sexta-feira com vocês, com os diretores, sobre o Enem, né? Então, vocês estão fazendo uma força-tarefa. Algumas escolas começaram a semana passada, outras escolas estão fazendo hoje e amanhã, né? Os alunos, as inscrições já estão feitas, mas o que precisa agora? O que a gente precisa fazer? O aluno precisa confirmar a inscrição, né? E vocês estão levando eles no laboratório e eles estão fazendo essa confirmação. Vocês têm uma planilha que vocês estão alimentando ali, quantos alunos já fizeram. Então, assim, é uma força-tarefa que vocês estão fazendo entre hoje e amanhã para quarta-feira, assim, só aqueles casos assim que não teve jeito de fazer mesmo, né? Para vocês deixarem. Então, o que o aluno tem que fazer? Confirmar a participação no exame, escolher o idioma da prova e da língua estrangeira que ele vai fazer, informar o município onde irá fazer a prova, além de solicitar recurso de acessibilidade se necessário. Então, assim, se o aluno não solicitar nesse momento, depois não tem como solicitar mais. Então, é agora. Então, assim, orientem e acompanhem para ver como que eles estão fazendo isso aqui. Então, assim, a CED disponibilizou um recurso para apoiar os estudantes agora para o Enem. Temos a plataforma do Enem, né? Então, o que nós precisamos nesse momento? De engajamento para os alunos participarem dessa prova, né? Então, e temos também esse recurso aqui, que é a ferramenta digital, que é o Enem Paraná. No dia 17 de junho, está previsto uma formação sobre o uso dessa ferramenta, numa quarta-feira, para os professores do projeto de vida e para as pedagogas, tá? Vai vir mais orientações para vocês sobre esta formação, mas que vai ensinar vai mostrar para vocês como é esse recurso. Qual que é o objetivo desse recurso? Otimizar o ensino e a aprendizagem dos estudantes que desejam ingressar no ensino superior, oferecendo conteúdos e ferramentas de estudo personalizáveis,
de acordo com o ritmo e a disponibilidade de tempo de cada um. Os alunos têm acesso a questionários, videoaulas, podcasts e simulados que abrangem todos os conteúdos do Enem e dos principais vestibulares e atendem os diferentes estilos de aprendizagem. Gente, a plataforma está aí, é um material riquíssimo. O que nós precisamos agora? Engajar os nossos alunos para o uso dessa ferramenta, tá? Então, vai ter a formação para que a gente tenha conhecimento. Os professores já têm professor que já está engajado, que já está usando, né? Mas a gente vai conhecer mais sobre essa ferramenta. Então, foi feita uma reunião na sexta-feira com os diretores e daí a Michele vai orientando e vai passando as informações para vocês sobre essa formação, tá bom? Pessoal, em relação à família na escola, né? Então, foi uma agenda para vocês preencher, diretores, somente o diretor ia preencher. E eu preciso aqui, ó, aqui eu tenho algumas escolas que ainda não preencheram. Então, verifique se o nome da escola de vocês está aqui, para que vocês já providenciem, faça esse preenchimento, somente o diretor tem acesso. Tá? O que está em azul está tudo ok. Só o que está em pretinho ainda falta ser preenchido. Tá bom? Sobre o EJA. A EJA. A Márcia já me corrigiu aqui. Sobre a EJA. Então, assim, os alunos que passaram no exame da EJA, né? Que foram os estudantes que foram remanejados ali para o primeiro ano, enfim. Como que estão esses alunos, né? Então, assim, houve um acolhimento pedagógico para esses alunos que estão chegando, lembrando que nós temos alunos que às vezes estavam no 8º ano e foi para a primeira série, né? Como que está esse aluno? Ah, Marjorie, na minha escola só tem uma aluna e ela é tranquila? Beleza, mas eu sei também que tem escolas que precisou abrir uma nova turma de primeira série para receber esses alunos, né? Então, assim, as dificuldades desses alunos foram diagnosticadas, né? Os estudantes estão sendo acompanhados, esses alunos com dificuldades que estão chegando, estão sendo acompanhados? Quem são eles, né? Então, a gente precisa estar atento nisso. As observações de sala de aula estão sendo feitas nessas turmas, né? Aqui eu mandei para vocês, não sei se vocês viram lá no grupo de tutoria, que vocês agora vão falar novamente, qual a prática da equipe gestora que impactou significativamente a aprendizagem dos estudantes nesse trimestre. Alguma prática que vocês desenvolveram que tenha impactado significativamente na aprendizagem dos estudantes. Eu vou pedir para quem que vai começar falando, vou pedir para a Cláudia, porque a Taylor já falou, agora é a Cláudia. Minha Nossa Senhora! Não, o que vocês fizeram enquanto equipe? Ó, os demais aí já vejam, porque eu vou pedir para que todos que estão aqui falem em relação à sua escola. Então, poucas palavras, uma fala breve, mas o que ação que vocês desenvolveram, que vocês perceberam o impacto na aprendizagem dos alunos? Então, assim, Marjorie, eu penso que, falando no geral, é o acompanhamento mesmo de perto. Aham. As próprias observações de sala de aula. Hoje ainda eu estava numa sala de aula e a professora sempre fala que quando a gente está, daí a aula parece que rende melhor, sabe? Aham. Esse tipo de coisa. E o acompanhar mesmo de estar junto com os professores. Todas nós aqui, você vem sempre, você sabe assim, a gente não consegue fazer tudo o que a gente gostaria, mas a gente está junto com eles o tempo todo, desde o planejamento, desde tem algum material que eles precisam, a gente ajuda também. Nesse 6º ano nosso, em especial o 6º B, que é uma turma terrível, a gente está vendo que eles estão melhorando, né? Que já estão percebendo o avanço. Que o conselho de classe assim, não foi tão terrível quanto a gente imaginou, porque a gente já viu uma melhora, questão do rendimento deles.
até na prova Paraná diagnóstica, a gente viu que realmente são pontuais ali os casos que estão dando trabalho, são aqueles que a gente está acompanhando. Realmente chamar a família, chamar o pai, chamar a mãe, não deixar para depois. Aham. Na hora. Então, eu penso que é isso que a gente vem fazendo e está dando resultado. Pouquinho, mas tá. Que bom, Cláudia. A questão da frequência, continuamos com as nossas ações devagarinho, assim, a gente vê que melhora numa turma, daí cai a outra. Aí daí vamos para aquela outra, e assim, nós vamos. É isso aí. O importante é não desistir. Né? E que bom que vocês estão conseguindo perceber o avanço, né? Isso é muito bom. Aqui eu vou pedir para a Gabriela e a Elma de novo falarem. Bom, a ação positiva que impactou nesse trimestre foi a minha volta, brincadeira. Olha só, Elma, viu? Mas eu vou falar uma coisa. Modesta. Não, mas tirando a brincadeira aqui, também, com certeza, faz a diferença, né? A volta da diretora, até mesmo porque nos últimos dias estava sem direção. Sim, não pela direção que estava, não isso, porque ela é ótima, ficou até como minha secretária, né, da escola. Não, e você... A gente percebe que a questão da organização escolar, né, do respeito pedagógico, né, as questões pedagógicas vão tomando rumo de novo. Mas assim, o que eu vejo que a ação que está impactando positivamente é o movimento, não a segunda aula. De tarde a gente não tem esse problema, mas o movimento não entrado na segunda aula, porque aí os alunos sabem que eles têm que vir na primeira, não perde o conteúdo da primeira, não tem falta. É uma coisa pequena, mas eu acho que faz diferença. E você viu que deu a diferença. Uhum. Que bom. Paulo. A nossa conversa com os alunos que chegam muito atrasados também, e tem essa falta, e a convocação com os pais, para os alunos que faltam muito também, tem ajudado bastante. Mas, assim, a gente colocou aquele buffet, que foi muito interessante logo no começo do ano, que a gente não tinha, e também foi um atrativo para os alunos, né? E o lanche da sexta-feira, que é um lanche diferenciado, que, né, a gente faz para poder agradar os alunos, nesse sentido de que na sexta-feira vai ter alguma coisinha diferente. A turma VIP vem acontecendo, mas essa é mais voltada para a nossa frequência, e essa semana deu certo, foi bem organizado nesse sentido, né? Eu e o professor Carlos estamos bem à frente disso, mas essa semana a gente não vai fazer, porque a gente tem 3 dias só, né? E daí a frequência fica um pouco mutilada. Mas nós já estamos pensando em outros itens, não só a frequência, para as próximas semanas VIP, das turmas VIPs, para ver o que vai acontecer com a molecadinha aí, para ver o que acontece nessa questão aí. A questão da aprendizagem é um item importante para a gente poder pensar, né, também em relação a esse avanço, procurando verificar as questões da plataforma, do BI, conversando com os professores, olhando quais são os pontos mais complicados dos estudantes em cada turma, para a gente poder até ajudar o professor aí nesse sentido de fazer os alunos avançarem em relação à aprendizagem, para que essa turma VIP, né, aconteça de uma maneira não só em relação à frequência, mas também em relação à aprendizagem, alguns aspectos aí. Mas, Jolie, seu microfone está fechado.
Opa, desculpa. O que pensa que ocorre o impacto da aprendizagem dos alunos quando o professor trabalha com metodologia diferenciada? Temos alguns professores que trazem jogos, atividades que chamam a atenção da gente. Imagino a deles. Então, assim, vocês têm, no momento da hora atividade, Renilze, vocês têm dado essas sugestões para os professores e eles têm trazido, é isso? E você acha que está impactando? Muito bem, ó. Então, durante a hora atividade, né, as pedagogas estão sugerindo para os professores metodologias diferenciadas e isso está impactando. Mas então, o que que a equipe gestora? Qual a diferença da equipe gestora? A equipe gestora está orientando os professores, equipe gestora não, as pedagogas orientando os professores a utilizarem esses recursos, têm observado as aulas e isso tem impactado. Muito bom. Para fechar aqui esta fala, vamos fechar aqui com a Eriane. Eriane, o que que você, no caso de você, você não tem uma equipe gestora, né? É só Não. você. Ela é a pedagoga do noturno e não tem o diretor no noturno. Então, o que que você acha, Eriane, que deu um impacto aí na aprendizagem? O que que você fez, se você conseguiu desenvolver alguma ação que impactasse? Primeiramente foi as conversas individuais com os alunos e o envolvimento dos pais, né? Eu peguei Aham, lá o grupo de WhatsApp, estou direto em conversação com os pais, aham, e porque a maioria dos nossos alunos são menores. entendi. De 74 alunos, a gente tinha 5 alunos com 18 anos, o restante era todos menores, né? Aham, Esse envolvimento dos pais. Eu falei para eles assim que eu não gosto de jogar em time que perde, que a gente sempre estava em último lugar, então a gente tinha que melhorar a frequência. Na sexta-feira eles tinham uma cultura de faltar toda sexta-feira, que não era dia letivo para eles. Isso aí já melhorou bastante, só com conversa, assim, tentando falar um pouco a língua deles, me envolvendo com eles, né? que maravilha. Ainda temos algumas dificuldades, e falei também, ó, se vocês não melhorar, nossa tutora vai baixar aqui, daí vocês vão ver o que é bom, hein? Estuda a Daí, tutora, né? tutora, na hora que a Marjorie baixar aqui, vocês vão ver. Mas é assim, Gente, conversa individual, conversa coletiva. Eu peguei o BI, mostrei a porcentagem de frequência, que esse ano não tem chance, que vão reprovar mesmo por frequência, se não frequentar. E eu tenho aham. um parceiro, né, que ajuda bastante nessa questão. Mas, assim, também tenho bastante dificuldade com os aluninhos que pulam aquele muro de 3 metros lá e tem que É bem difícil aí, né, Eliane, o noturno aí, né? no centro ali, né? Daí tem os jogos no ginásio de esportes ali, daí eu já sofro Aham. impacto ali, porque Ah, mas já está melhorando, você já está descobrindo ações que estão impactando. Isso aí é muito bom, né? E é isso que a gente tem que fazer. Gente, mas era isso, né, que eu precisava falar com vocês. Então, essa semana é mais curta, né? Tem um feriadinho aí para a gente descansar. E eu queria, para encerrar a nossa reunião, compartilhar aqui com vocês mais uma reflexão, uma frase que ela diz assim: a gestão pedagógica eficaz não é a que faz mais ações, é a que acompanha, intervém e transforma evidências em aprendizagem. Gente, e é isso que a gente espera de vocês, né? Não são ações mirabolantes, são ações que essas que vocês têm feito e a gente precisa de acompanhamento, né? Além de acompanhar, intervir para transformar as evidências em aprendizagem. Né? Muito obrigado pelo compromisso de vocês, pela parceria e estamos juntos, né? O que vocês precisarem, eu estou por aqui para essa semana. Não vai ter a tutoria em nenhuma das escolas aqui, mas vocês sabem que se precisarem de alguma coisa, é só me mandar mensagem, né? Amanhã eu estou indo para Ventania e para o Gabriel Rosa, só que eu vou pela manhã, então eu não vou ver a Eriane. Mas era isso, gente. Eu vou. Vocês podem ir saindo, que eu fico para ver se alguém quiser falar comigo. Eu fico aqui até o final. Só vou fazer um print para eu colocar lá no grupo. Para a Vanilceia sentar. Isso, Vanilceia. Vamos fazer um print. Aí. Vou encerrar também a gravação.
Deixa eu pagar aqui, peraí. Aqui. Muito obrigada, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.